Magda Amélia Souza dos Santos. Nas redes sociais sou conhecida como Magda Basti. Minha data de nascimento é 4/11/1982 e eu nasci em São José dos Campos, interior de São Paulo. E você mora em Pouso Alegre desde quando? Como é que foi sua chegada aqui? Nossa, eu tô em Pouso Alegre desde os 12 anos de idade. Meus pais meu pai e minha mãe, né, vieram morar aqui. E, na verdade, a gente morava no interior de São Paulo e aqui era um pouco mais próximo de Natés, Eleodora, que é a região onde meus avós moravam, né? E aí a ideia era se aproximar e Pouso Alegre parecia uma cidade muito promissora, né, com muito emprego, e meu pai gostou, né? Parecia muito no jornal pra gente no interior de São Paulo. Pouso Alegre, né? Pouso Alegre, e aí Pouso Alegre parece uma cidade boa. E aí a gente veio pra cá, comprou uma casa e acabou ficando por aqui, assim. Que legal, que bom. E conta pra gente qual é a sua função aqui no SESC? Aqui eu sou analista de cultura, né? Já tive outros nomes, né? Analista de serviços sociais, analistas, né, de programas sociais, mas hoje em dia eu sou analista de cultura. Você está no SESC há quanto tempo? Quase 10 anos. Estou aqui desde a abertura, né, em 2016. Vai completar 10 anos em fevereiro de 2026. E antes do SESC, o que você fez aqui? Conta um pouco pra gente sobre sobre a trajetória. Antes do SESC, nossa, eu tive uma caminhada interessante assim, na gestão pública, né? Bem antes do SESC eu estava no museu, na coordenação do Museu Tani Toledo, Museu Histórico Municipal Tani Toledo. E, nossa, onde eu aprendi, fiquei por um ano, mas aprendi, assim, conhecimentos gigantescos, assim, que abriram minha mente, assim, principalmente para expografia, para contato com grupos, né, com crianças, com programação, né. E antes disso, eu estava na gestão pública, na Secretaria de Cultura e Turismo, né, entrei mais na área do turismo, mas eu sempre me enveredei mais para a cultura, apesar da minha formação ser em turismo. A cultura sempre brilhou mais nos olhos, assim, sempre me pulsou mais. E eu acho que isso veio da faculdade também. O meu curso era turismo e hotelaria, mas hotelaria eu não me identifiquei. Eu gostava só da parte da recreação da hotelaria, que era a parte onde eu podia ter algum contato com a arte. E aí eu comecei a ver que, poxa, trabalhar com cultura é interessante. Aí eu comecei a trabalhar em eventos, né, fazer produção. E aí fui me apaixonando, assim. E acho que foi quando eu comecei a definir que era isso que eu queria pra minha vida, assim, trabalhar com algo na área da cultura e da arte, assim. E falando em faculdade de turismo, conta pra gente a sua formação, a formação formal e aquela formação informal, aquela nosso Do dia a dia? Do dia a dia, aquilo que a gente aprende na marra. Então, me formei bacharel em turismo e hotelaria pela Univale, em Santa Catarina, né, que fica no campus que eu me formei foi em Balneário Camboriú. Logo após a faculdade eu já emendei numa pós-graduação pelo Itaú Cultural, que era uma parceria com a Universidade de Girona, na Espanha, né? E, nossa, foi um curso sensacional, eu lembro que eu me inscrevi sem pretensão nenhuma, porque eu via que era muito concorrido, eu fui da 4ª turma, e eram, sei lá, 2.000 pessoas para 32 vagas, uma coisa assim. E eu falei, imagina, né, eu vou me inscrever aqui só pra, né, ver aqui que eu vou fazer uma carta, né, fazer uma proposta. E aí eu fui chamada, fui a única de Minas a ser chamada, e eu fiquei tão feliz com isso, e eu não acreditei, enquanto eu não cheguei lá, tinha o meu nome na entrada, assim, né, da sala que ia ter aula, eu não acreditei, assim, aí chegou lá, daí eu conheci o Teixeira Coelho, que eu só via em livros, artigos, né, que eu lia sobre ele. Poxa, um cara que, né, levou o grafite pra dentro do MASP. Nossa, quem que é esse cara? É o Teixeira Coelho, ele tava dando aula, aí uau, que oportunidade, né. E tudo isso gratuito, né, gente, uma pós-graduação gratuita, onde eu conheci pessoas do mundo inteiro, assim, né, que vinham para fazer as aulas, e os próprios colegas, né, que eram de vários estados, assim, e, nossa, eu tenho contato com eles até hoje, inclusive, são gestores. Um dos quesitos, né, para essa pós-graduação na época era que fossem gestores culturais, né, que estivessem em atuação na gestão pública, que
a ideia deles era realmente reformular esse pensamento, né, e trazer gestores com novos pensamentos, né, dar uma balançada ali para as pessoas conseguirem replanejar suas novas viagens na gestão pública, né. Aí na vida, nossa, eu já fiz bastante coisa diferente, assim, né. Eu tava lembrando ontem ainda que uma coisa que a gente fez, a gente foi viajar pro Peru, meu sonho era ir pro Peru, assim, passear. E aí lá a gente fez um monte de fotos, né? E aí eu falei, a gente voltou com aquele monte de foto. E Renan, a gente podia vamos fazer uma exposição? A gente, mas não tem dinheiro, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente começou a conversar com os amigos, assim, a gente quer fazer uma exposição, mas a gente não tem dinheiro. Você toparia patrocinar com 100 reais, com 200 reais? Eu topo. Aí um topou, falou, opa, peraí, tem uma possibilidade aí. E aí a gente falou com uma outra pessoa, dono de um comércio, outro, e aí várias pessoas pagaram pra gente poder imprimir essas fotos e fazer a exposição. E a gente ficou, uau, como assim, né? Que legal. Eles toparam sem ver as fotos. E aí eles conheceram no dia da exposição as fotos. E aí a gente falou, pô, eu gostei disso, de fazer uma vivência, né, que a gente fez lá no Peru, passear e fazer isso virar um produto cultural depois, né? Para mais pessoas terem acesso, né? E a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito legal, a gente não pode participar de lei de incentivo, não teria outra forma da gente pagar, a gente estava sem dinheiro, tipo, não, mas a gente vai dar um jeito. E um dos patrocinadores nossos foi o Rogério Barbosa, inclusive, que é artista plástico aqui da cidade, e eu nunca esqueço disso. Foi uma coisa que, né, me marcou, assim, e eu tava lembrando disso, nossa, a gente pegou um limão e fez um sorvete de limão, para além da limonada. Que legal. E aí, durante o museu, né, assim que eu já estava flertando com essa questão da expografia, né, pensando muito em questão de museu, de coleções, sempre gostei de colecionar umas coisas assim. Estando lá com essa possibilidade, eu já comecei a gostar da ideia de fazer uma pós-graduação na área, porque eu falei, poxa, mas eu não entendo tecnicamente disso. E aí, fui fazer especialização em museografia e patrimônio cultural. Foi onde abriu meus olhares também, abriu minha mente para entender um pouco mais, de uma forma um pouco mais técnica, né, sobre como funciona o museu. E aí eu consegui aplicar algumas coisas dessas lá no museu, que inclusive um dos setores que a gente conseguiu organizar foi a sala do seu Alexandre, que não existia ainda ali, né? E as coisas dele estavam na casa dele, e a família já estava desfazendo de algumas coisas, e a gente conseguiu ir lá, fazer uma curadoria e trazer muita coisa dele, assim. E a gente foi pessoalmente, né? Eu, o Mike, foi mais gente junto, depois eu não lembro, acho que a Cris estava também, e a gente conseguiu trazer várias coisas e pensando nesse olhar, né? Que a casa dele era muito interessante, era um sobrado e em cima ele tinha um quarto, que era onde ele deixava os discos, um toca-disco, tinha uma poltrona, ele tinha um momento dele de sentar na poltrona, colocar o disco e ficar ouvindo. E esse momento dele sozinho ali em cima. E isso, a gente queria levar isso para o museu, junto com a sala dele, recriando a mesa, né? E eu acho que ficou gostoso, assim, porque depois que a gente montou, eu e o Mike, a gente ficou olhando, nossa, eu acho que é isso, acho que ele deve estar feliz. Seja onde quer que ele esteja, acho que ele ia ficar muito feliz. E um outro ganho que a gente conseguiu fazer lá também foi criar um espaço de memória indígena, que ainda não tinha, né? Tinha alguns artefatos que ficavam numa vitrine, mas não se tinha nenhuma ligação com os indígenas atuais aqui da região, né? Que não são originários daqui, mas que vivem aqui hoje e devem estar na história também, né? Registrados na história também. Queria que você contasse um pouco, tanto sobre a Taioba Filmes, como sobre indígenas. O Indígenas, ele surgiu de um trabalho que a gente precisava fazer aqui no curso de audiovisual, né, onde o Rafael Brandão foi nosso professor. E eu estava muito apaixonada, assim, pela questão indígena, porque a gente não sabia que existia. A gente foi lá para visitar a primeira vez, a gente foi junto, né, Rafa? E aí a gente foi lá e descobriu a aldeia indígena, e a gente falou, nossa, uau, quanta riqueza, né, quanta coisa cultural tem aqui. E aí iam ter os jogos indígenas, que seria ali na aldeia. Falei, Rafa, é a oportunidade pra gente captar esses momentos. Vão ter várias aldeias ali ao mesmo tempo. A gente tem muito material pra gente conseguir fazer, né? Mas a gente, assim, né,
um celular, uma câmera emprestada, e a gente foi, né, do nosso jeito, assim, né? E ficou um material até interessante, assim, né, para uma primeira filmagem, um primeiro curta-metragem, ficou até interessante. E a taioba, ela surgiu disso também, e na casa que a gente morava, nos fundos, tinha umas taiobas gigantes, assim, gigantes mesmo. A gente nem dava conta de comer, assim, porque era muito, ia ter que, né, distribuir. E aí a gente falou, nossa, a taioba tá tão presente, né? É tão legal essa sonoridade, né? Taioba, gostou de falar. A gente falou, pô, vamos fazer a Taioba Filmes, né? A gente traz uma coisa que é mineira, né? A Taioba tem gente, e a Taioba é interessante, que tem gente que tem medo de comer, né? Você tem que saber preparar o talo dela, ele dá uma pega, assim, né? Aquele um amargorzinho, assim, uma coisinha ruim, assim, né? E aí a gente falou, pô, pode ser que a gente não seja bem degustado por algumas pessoas, mas a gente vai ser diferente. A taioba é diferente, então vamos colocar o nome de taioba. E aí a taioba surgiu disso, né? Dessa aula do curso de audiovisual, assim como muitas coisas surgiram desse curso audiovisual, né? Muitas coisas brotaram daqui, assim. E aí você me perguntou sobre as memórias indígenas. Eu fui descobrindo com isso, né, que a minha mãe começou a me contar que a minha tetravó, a minha trisavó, aliás, era indígena. E ela foi roubada de uma aldeia. E aí, isso aqui na Tércia, né, próximo aqui, não muito, final de 1800 e uma coisa, assim. Existiam algumas aldeias aqui ainda, né, de povos que não eram migratórios, eles ficavam, né, mudando de localidade, assim. E aí, aqui na região, eu fui pesquisar depois, eram os puris coroados. Os puris ainda existem em algumas regiões, próximos ao Rio de Janeiro. E os puris, eles tinham... eles ficavam muito aqui por Vale do Paraíba, interior aqui de Minas. E essa minha trisavó, ela ia pegar sal no coxo da vaca, todo dia na casa, na fazenda do meu trisavô, né? E esse meu trisavô, adolescente, falou pro pai dele que ele tava paquerando uma índiazinha que ia todo dia lá, que ele queria casar com ela. Até que um dia eles sequestraram ela e fizeram um casamento, assim. E aí eu tenho uma foto pintada, né, que né, ainda não tinha foto e tal, uma foto é um desenho, uma pintura mesmo, né, dela careca, né, com um véu de noiva, porque parece que ela tinha muito piolho, e aí pra casar eles falam, não, você vai ter que raspar a cabeça, porque não dá pra dar conta do piolho, aí rasparam a cabeça dela, colocaram esse véu, e ela, super novinha, se casando com esse meu trisavô, né. E às vezes eu fico me perguntando assim, né, poxa, mas ninguém da aldeia foi lá atrás dela, né, ninguém foi buscar ela. E aí é uma resposta que a gente não tem, né, que aí algumas pessoas falam, às vezes eles pensaram assim, nossa, menos uma assim pra comer, sei lá, né, menos uma que vai e vão pra outro lugar, e eles ficavam migrando de um lugar pro outro, né. E é isso, a história. Assim. Então eu tenho essa ligação com a questão indígena, que eu fui buscar depois, né, essa ligação ancestral, e que hoje eu levo pra mim, assim, como uma força vital, assim mesmo. Inclusive a minha mãe me deu um artefato que era dela, que ela usava pra cortar, assim, como se fosse uma pedra, né? Eu tenho esse artefato, fica no meu quarto. E aí quando eu fui mãe pela segunda vez, né, e essa ligação ficou mais atual pra mim, essa ligação ancestral, depois que eu tive o meu menino, e aí nessa minha próxima gravidez, falei, poxa, eu não quero ter um parto cesariano, eu queria ter um parto normal. Minha avó teve assim, minha mãe teve assim, minha bisavó, minha trisavó, todo mundo fez parto normal, eu vou conseguir, né? E aí eu me apeguei muito nessa pedra, de uma forma muito forte, assim, e eu falei, essa pedra vai ficar no meu quarto, e essa pedra vai me dar força, eu vou conseguir, minha trisavó vai olhar por mim, minha avó, minha bisavó, elas vão me dar força de alguma forma, e eu vou conseguir ter esse poder de ter um parto normal, porque eu queria muito isso, assim, queria passar por isso.
E isso eu acho que me deu força mesmo, porque realmente eu consegui. Eu atribuo isso muito a esse signo, que é essa pedra que ficou pra mim assim, né, como uma lembrança, uma memória. Como é que o audiovisual surgiu na sua vida? Olha, o audiovisual surgiu a partir do Sesc, né? A única referência que eu tinha de pessoas que trabalhavam com cinema ou audiovisual aqui em Pouso Alegre era o Rafael Brandão, né? Então, pra mim, falava cineasta, eu falava, Rafael Brandão. É a pessoa que, né, que entende. E aí, a gente tinha se conhecido já na Secretaria de Cultura, né? Ele já fazia alguns projetos. E aí, quando veio a ideia de ter o Sesc, já se tinha essa proposta de ter o audiovisual aqui em Pouso Alegre. Começar, né, a fomentar isso. E aí, quando teve a vaga, eu falei, gente, eu tenho uma pessoa perfeita. E eu acho que foi você, mas foi o Rafael Brandão e mais uma pessoa só que vieram pra entrevista, né, e deu super certo, né. O Rafa iniciou aqui e eu comecei no ano de 2016, teve a primeira turma, em 2017 eu já quis fazer aula, já entrei, porque fui ficando apaixonada, assim, pelo cinema. E a gente acaba se envolvendo, assim, né, e querendo conhecer um pouco mais e estudar um pouco sobre isso, né. E aí o audiovisual foi entrando, assim, aos poucos, através do curso de audiovisual. Muito pelo entusiasta Rafael Brandão, que deixava a gente apaixonado, assim, pelo cinema. Assim como ele também é um grande apaixonado pelo cinema, né. Nossa, que legal. É. E quais outros filmes da Taioba? Uma outra produção que a gente fez foi o Circumpolar, que foi uma ideia que a gente tinha de escrever algum roteiro dentro de casa mesmo, e a gente foi contemplado pelo edital Arte Salva da Secretaria de Estado de Minas Gerais. E a gente falou, poxa, agora a gente conseguiu aprovar, agora vamos filmar, né? vamos melhorar esse roteiro aí. E aí a gente começou a pirar com essa ideia do Covid, essa ideia né, do ficar em casa, né, do que fazer em casa, e se os eletrodomésticos criassem vida e eles quisessem fazer o sistema, né, o próprio sistema deles de retroalimentação, como que a gente se comportaria diante disso? Se eles pudessem criar vida e assumir os nossos lugares, né? Um pouco ligado a isso, assim, é um pouco piração, assim, mas é possível. E aí a gente bolou esse roteiro e gravou em casa, assim, eu lembro que a gente, assim, tava, alguns meses a gente ficou em casa, né, porque não podia trabalhar, né, acho que uns 3 meses quase, a gente ficou em casa. E foi nessa época que a gente começou a fazer umas gravações, assim, e aí a gente assim, nossa, será que a gente vai ter emprego ainda, né, depois que passar isso? Vamos comprar umas coisas parceladas, porque aí não vai ter problema. E a gente comprou um robô aspirador, porque isso estava no nosso roteiro, então tinha um moedor de carne que a gente ia precisar, então a gente foi comprando umas coisas parceladas pra inserir na cena, porque não tinha de quem emprestar também, então... E aí a gente começou a gravar aos poucos, assim, foi ficando... A gente falou, pô, tá interessante isso aqui. Aí se a gente colocasse mais isso, a gente foi mudando o roteiro ao longo do tempo, assim. E foi legal, porque com esse Circumpolar, que parecia inicialmente só uma piração, assim, a gente conseguiu entrar nos 3, 4 festivais, assim, pra ser exibido. Então, nossa piração foi pra mais lugares. Para você, qual que é a importância do Cine Sesc para Pouso Alegre, para esse cenário do audiovisual? Olha, hoje, né, vendo aí em quase 10 anos, né, mais de 100 pessoas já fizeram aula com a gente aqui de audiovisual. Então, assim, muita gente passou aqui, muita gente boa, muita gente que começou às vezes do zero, né, na área do audiovisual e que está hoje já, né, tem gente formada em cinema, começou aqui, depois foi fazer formação em cinema. Então, eu acho que é muito importante para aguçar esses primeiros... É uma degustação do que a pessoa quer, né, se ela quiser seguir nessa área do cinema mesmo, né. É um ano só o curso, mas ele amplia as visões, assim, não só para um conhecimento técnico, mas como uma visão de vida mesmo, né. Você começa a olhar, assistir um filme de uma forma diferente, né. O Cine Sesc, ele tem sempre os debates, e os debates são tão enriquecedores que às vezes a gente assiste um curta-metragem de 7, 8 minutos e o debate dura 3 horas.
Porque às vezes é um filme que ele traz tantas nuances e as pessoas estão tão necessitadas de falar que esse espaço do Cine Sesc acaba sendo um espaço de acolhimento. Então é a hora que elas conseguem desabafar alguma situação, contar alguma coisa que teve relação com o filme, discutir com uma outra pessoa que teve uma outra visão, para ver se ela também tem uma visão parecida ou não. Então, assim, a gente sempre tem o papel de mediar isso, né? E os debates são riquíssimos, né? O Cine Sesc tem esse perfil da exibição do cinema e depois da conversa. Tem muito filme que às vezes a gente assiste e fala, nossa, não entendi nada. Não entendi nada, né? O que quer dizer, o que o diretor quer dizer com isso. E a gente começa a conversar e às vezes alguma coisa que a gente não prestou atenção, um elemento ali, estava numa resposta. Era uma resposta que uma outra pessoa percebeu, né? E trouxe um outro olhar. Isso amplia tanto a visão da gente, né? E eu acho que é muito interessante também porque a gente sai um pouco até da tecnologia, assim, das redes sociais, né? Porque às vezes a gente tá muito no comentário nas redes sociais, mas ao vivo a conversa é outra. É outro sentimento quando você conversa no tete a tete, no olho a olho, né? É muito mais gostoso, assim. E a gente, ao longo do tempo, vi que a gente foi perdendo esse poder de conversa, sabe? De mediações, assim. Então, acho que esse espaço do Cine Sesc, ele é de extrema importância, assim, para esses novos olhares ao cinema, seja nacional, seja internacional, né? E essa possibilidade de poder conversar sobre os filmes, eu acho que é extremamente rica aqui, né? A gente não tem outros espaços, assim, que sejam contínuos com essa mesma proposta, né? E que estejam aí há quase 10 anos na atividade, né? A gente segue aí firme. Acontece uma vez por semana, né? A gente já não tem mais a sessão fixa uma vez por semana, sabe? Elas estão... tem uma fixa durante o mês. As outras são sessões especiais, a gente leva às vezes para o conservatório, ou para uma escola, ou a escola vem aqui. A regular, fixa, está sendo uma vez por mês, assim. E, mais uma vez, sua opinião sobre justamente esse setor da música e do audiovisual em Pouso Alegre. Você já está aqui bastante tempo, você atuou muito tempo no poder público, o Sesc é um equipamento cultural que hoje é quase mais importante do que o poder público no Brasil inteiro, né? O Pouso Alegre faz um papel muito, muito bom para a cultura, fomenta muito a cultura. Então, qual que é esse seu olhar nesses anos do setor audiovisual e da música na cidade? Olha, o setor audiovisual, eu vejo que ainda existe pouco recurso para o setor audiovisual, né? Uma produção audiovisual, ela tem um valor alto, né? Envolve em grandes equipes, né? Aluguéis de equipamentos, aluguéis de cenário, de espaços de locação, né? Logística, enfim, uma série de recursos assim que eu acredito que o poder público ainda não tem esse olhar de investimento no setor audiovisual pouso-alegrense, assim. Eu acho que a gente teve um fomento interessante através dos editais, né? Acho que a Paulo Gustavo veio para dar uma mexida com todo mundo, né? Muita gente que nunca tinha filmado se inscreveu e conseguiu fazer um documentário, um curta-metragem, né? E se lançou nesse setor do audiovisual. Mas acabou a Paulo Gustavo, o negócio esmoreceu de novo, né? Então, assim, faltam editais de apoio, porque infelizmente ainda é complicado conseguir apoios financeiros de empresa, né? Não é todo mundo que consegue, né? Tem esses canais. Mas eu vejo que, né, Pouso Alegre de 10 anos atrás, agora, né, a gente já avançou bastante. E para trás a gente não volta mais, né? O audiovisual tem um lugar aqui em Pouso Alegre e eu acho que a ideia é que isso continue sendo fortalecido, né? E a gente aqui, como espaço, a gente acaba oferecendo esse lugar de exibição, esse lugar de debate, né? E em relação à música, eu acho que Pouso Alegre já tem essa potencialidade muito reconhecida, né, de música, né? É a identidade de Pouso Alegre, é a música. Muito pelo conservatório, muito pelas pessoas que já viveram aqui, né? Quem tomou água do Mandu e ficou por aqui, né?
Então eu vejo o setor de música um pouco mais fortalecido, assim. Mas ainda assim, acredito que faltam editais, muitas vezes, de incentivo a produções, eu diria até um fomento ao ócio criativo, sabe? Um momento de produção do músico que consiga ser visto lá no edital, né? Um projeto que ele escreva como um projeto possível de ser aprovado, é mais difícil do que se uma pessoa apresentar, por exemplo, um festival com vários artistas que já são conhecidos, né? Então esse fomento ao artista, fomento à banda para uma produção autoral, né? Que seja uma criação de músicas para depois ele fazer um DVD, um CD, enfim. Esse tempo a gente ainda não tem um valor destinado para ele, né? Que seria um investimento mesmo em produção dele ali, né? Desse tempo, assim, desse possível ócio criativo, né? O que ele pode criar naquele tempo, né? Ele consegue uma bolsa para ele poder ter um tempo de criação, ou ele não, ele só tem que sair fazendo show, e aí ele quase não tem tempo, às vezes, para ter o seu momento de criação, de autoral mesmo, né? Que a gente precisa viver também, pagar boletos, né? Mas eu acho que falta, às vezes, um olhar, assim, para o que a gente quer construir na música aqui, né? O que a gente quer de futuro para a nossa música. Ninguém quer viver só de tocar cover, né? Eu acho que todo músico tem ali no seu íntimo uma vontade de ter a sua própria música, de poder ter tempo para ele criar essa música. E se ele tivesse isso pago, que seria pelo tempo dele de criação, seria lindo, né? A Sala Cinesesc, ela serve como um espaço de reprodução de filmes locais, muitas vezes até porque esses produtores locais saíram daqui também, né? São crias daqui que saíram daqui. E a gente acredita muito nesse potencial, né? De fortalecer a rede de audiovisual da cidade. Inclusive, na próxima semana, a gente vai ter a exibição de um documentário que foi feito aqui, que é aqui na cidade, que é o Mundo Break, com a parceria com o coletivo da Ponte Pra Cá. E depois a gente vai fazer uma exibição vai ser o DJ Paçoca tocando, e aí a gente linkou com o projeto Mentes Brilhantes, que eles vão dançar, que é um pouco do que traz o documentário. Então, quando a gente faz as exibições, eu sempre vejo que o pessoal como os próprios atores estão aqui, quem foi registrado no curta-metragem, no filme, é daqui de Pouso Alegre, tem essa oportunidade também de assistir isso na sala, né? Que é muito diferente do que você assistir no YouTube, na TV, no celular. E aí você vem para uma sala onde mais pessoas vão assistir, vão poder ter esse momento de troca com o diretor, com as pessoas que atuaram, e esse momento é extremamente rico pra gente, né? E eu acho que a sala acaba sendo esse espaço de exibição e troca bem potente, assim, né? Porque realmente, se fosse pra levar para uma sala de cinema comercial, né? Talvez seria um pouco mais complexo, né? Talvez teria que pagar, né? Enfim. E aí a nossa sala é pequena, mas ela é aconchegante, né? Então, e ela permite essa troca, que eu acho que é o mais rico, né? Que são as trocas assim que a gente assiste, né? Numa tela grande. Pô, meu filme numa tela grande é diferente, né? E até para quem produz, às vezes, né? Começa a prestar muita atenção em detalhes, né? Assiste muito para editar, às vezes na montagem. E assiste mais uma vez, aí quando vê na tela grande, vê a reação das pessoas assistindo, isso é muito gostoso. E depois essa prosa, essa troca é extremamente rica, né? A gente já teve tantos acontecimentos aqui em Pouso Alegre, né? Que muitas vezes, assim, a gente lembra do fato, mas a gente não consegue buscar isso às vezes. E falta esse lugar, né? Esse mecanismo para a gente ter acesso a isso, né? Então, eu penso que, nossa, o Museu da Imagem do Som vai ser extremamente rico para isso, assim, né? Eu fico até imaginando um museu físico. Já sei até o lugar onde vai ser. Quer que eu conte para você? Conte. Do lado da Câmara, na Rua São Francisco, tinha uma borracharia, uns negócios de carro que ficavam do lado, assim. Gente, aquele espaço ali é um terrenão enorme. Podia fazer o Museu da Imagem do Som ali, e a gente poderia fazer uma passarela de ligação com o museu, assim, por cima. Tem que ser bem alto para passar caminhão, né?
pode ser uns 6, 7 metros de altura, e a gente faria uma passarela que nem a da Faculdade de Direito, de vidro iluminada, pra gente chegar no Museu da Imagem do Som. Ia ficar lindo. Gostei. Ia ficar lindo. A gente tá perdendo um pouco dessa coisa de registrar memórias, né? E uma hora tudo isso vai pra onde, né? Uma hora tudo isso vai ser esquecido. E isso é tão importante a gente lembrar o que já construiu, o que já foi feito, né? Como é que a gente chegou até aqui? Teve um passado, né? Tiveram muitas coisas que aconteceram pra gente chegar até aqui dessa forma, né? Então, o que construiu tudo isso para o momento de agora? E eu acho que o Museu da Imagem do Som vai ter essa função, assim, de registrar essas memórias para que os nossos filhos, os nossos netos vejam o que a gente fez, inclusive, né? Possam ter acesso a essas memórias, esses feitos culturais e artísticos.